Capítulo 238. O Rei dos Reis. Fei pensou que todo o estágio de teste da espada seria instantaneamente destruído e ficaria em destroços pela força horripilante. No entanto, a cena que ele imaginou não ocorreu, nem mesmo uma rachadura apareceu no chão da plataforma. Foi totalmente além de sua expectativa. Isso porque a irresistível força horripilante desapareceu de repente quando quase atingiu o chão. Desapareceu completamente. Era como se a incrível força nunca tivesse aparecido antes, o que até não deixou vestígios. Deu arrepios a Fei, que horrível meio de manipulação de força. Era inconcebível. Mas bem no momento em que a força estava prestes a desaparecer, Fei claramente ouviu uma voz gritando em seus ouvidos, que era gentil, mas clara. Parece que o dono da voz ficou muito chocado com o fato de que Fei foi capaz de escapar do golpe. Este único golpe é apenas uma pequena lição para você, que a dignidade do Palácio Imperial dos Cavaleiros não pode ser violada por ninguém à vontade, pequeno bastardo. Mantenha isso em sua mente, não será tão fácil quanto desta vez no futuro. A voz que chorou agora veio aos ouvidos de Fei novamente rapidamente. As palavras soaram como uma ameaça. No entanto, o sussurro deu a Fei uma sensação íntima por algum motivo. Ele podia reconhecer que a voz definitivamente pertencia à mesma pessoa que anteriormente ordenou que os 6 cavaleiros executivos se retirassem com apenas uma frase. A voz era calma e casual, sem qualquer traço de hostilidade, mas continha uma espécie de senso de nobreza e poder natural, sem dúvida. Como resultado, ninguém foi capaz de desenvolver um pensamento de resistência ou desobediência. Este era um mestre guerreiro absolutamente horripilante. Enquanto o vento zunido soprava, Fei ficou atrás de Mathrazi esperando em silêncio por um tempo, bem preparado para evacuar usando a habilidade teleporte do feiticeiro. Mas essa força não apareceu mais depois do fracasso do golpe. Ei garoto, por que você correu atrás de mim agora? Mathrazi espumava de raiva, expressando sua insatisfação com o comportamento de Fei. Não foi intencional, absolutamente não intencional. Fei riu, pensando que eu sou tão bobo para dizer a verdade que eu escolhi me esconder atrás de você e usei você como um escudo apenas no caso de ser morto pelo misterioso e irritado mestre guerreiro. Eu realmente não esperava seu filho desta vez. Você foi realmente muito legal. O poeta viajante número 1 do Império de Zenith encarou Fei implicitamente, sinceramente elogiado. Finalmente, até mesmo Akinfeev, o capitão cavaleiro executivo do Palácio Imperial dos Cavaleiros, agiu contra você e não conseguiu ferrar você. Foda-se, exceto por 3 lugares no Império Zenith, agora você pode ir a qualquer lugar que quiser. Como se respondesse ao comentário de Mathrazi, houve aplausos repentinamente surgindo em torno do estágio de teste de poder da espada. Dezenas de milhares de pessoas gritaram ao mesmo tempo. O enorme barulho era como as ondas sem fim que inundavam o horizonte, onda após onda. O vasto som que surgia era como ondas de maré batendo nas distantes montanhas Moro e nas muralhas da capital imperial. Rei de Chambord! 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 Todos os tipos de gritos que continham os vários dialetos de suas próprias nações se juntaram para formar a mesma frase. Para os guerreiros inferiores e até mesmo alguns nobres menores e oficiais dos 250 reinos afiliados, eles estavam favorecendo o rei de Chambord em relação aos seus sentimentos. Embora eles tenham pensado muito bem no 7º cavaleiro sanguinário quase de um modo predominante devido às influências acumuladas pelos cavaleiros executivos por um longo tempo, eles estavam torcendo pelo oprimido em suas mentes. Afinal, o rei de Chambord era como eles. Dessa perspectiva, o rei de Chambord parecia estar mais próximo deles. Para muitas pessoas dos reinos afiliados, era como se Chambord as estivesse representando para lutar em um duelo. Talvez o duelo tenha ocultado muitas coisas que eles não conheciam, mas preferiram considerar o duelo como uma batalha entre o poder dos nobres imperiais e a força dos reinos afiliados. Este era um sentimento muito simples.
Houve vento soprando das distantes montanhas Moro, enquanto todos gritavam Rei de Chambord. Fei fechou ligeiramente os olhos e levantou os braços. Ele silenciosamente mudou para o modo paladino, e seu corpo estava coberto por um toque de luz dourada. Uma atmosfera que era nobre e benevolente além das palavras se espalhou suavemente. A bela luz do sol do início da tarde desceu e brilhou sobre a massa de neve grossa e prata e no corpo de Fei. Parecia haver apenas uma figura no vasto mundo. Fei abriu os braços como se estivesse abraçando o mundo inteiro. Neste momento, esta jovem figura invencível e agressiva até um grau louco tinha sido gravada nos corações e almas das pessoas dos 250 reinos afiliados tão firme e profundamente que ele nunca seria esquecido. Foi o efeito que Fei fez de propósito. O que ele queria era impressionar grandemente as dezenas de milhares de pessoas dos reinos afiliados à sua volta com sua imagem de rei. Ele não pretendia fingir ser outra coisa deliberadamente. Fei acreditava firmemente no que ele havia demonstrado sozinho no estágio de testes da espada, como a força forte, a coragem louca de atacar os cavaleiros executivos e a valente imagem sob o modo paladino. Todos eles teriam efeitos sutis com certeza em um determinado momento no futuro. De agora em diante, você é inferior apenas ao grande imperador do império. Rei de Chambord, você se tornou o rei dos reis. Mathazi finalmente comentou baixinho sem esconder sua voz. Suas palavras foram claramente transmitidas como se tivessem sido publicitadas deliberadamente. Até Mathazi também havia descartado a expressão cínica. Ele olhou para a multidão aplaudindo abaixo do palco, então ele olhou para Fei, cujo temperamento se transformou em um líder nobre. Tendo deixado seu comentário, o poeta número 1 do Império não hesitou mais e alegremente bebeu um bocado de bom vinho. Então ele se transformou em uma luz dourada e desapareceu no céu distante. Os aplausos perpétuos da multidão abaixo do palco aumentavam o tempo todo. Um cavaleiro da Santa Igreja de armadura negra aproximou-se de Fei respeitosamente. Ele disse: Sua Majestade, este é o cartão de convite do meu senhor. Se a Sua Majestade tiver uma chance no futuro, por favor, venha visitar. Exceto pelo símbolo do Palácio de Verão, o cartão de convite preto era simples e solene em uma forma quadrada, sem uma marca extra. O Palácio de Verão era a sede da Santa Igreja em Zenit, e sua imagem estava estampada com um enfeite de ouro no canto superior direito da frente. Mesmo para aqueles nobres superiores em São Petersburgo, não havia muitos deles que eram qualificados para usar cartões de convite com enfeites de ouro como este. Fei não queria parecer tão snob, então aceitou o cartão de convite depois de pensar por um segundo. O cavaleiro de armadura preta inclinou-se ligeiramente, virou-se e desceu da plataforma. Muitos nobres na área VIP encaravam Fei com inveja. A influência que a Santa Igreja tinha na capital imperial não era mais fraca do que a da família real imperial. Conseguir um cartão de convite com um palácio de verão de ouro mostrou que o rei de Chambord havia chamado a atenção do bispo. Em pouco tempo, o grupo de cavaleiros da Igreja Sagrada abaixo da plataforma instigou seus cavalos e partiu para a capital imperial. A carruagem mágica, que havia sido guardada de perto, também saiu. De repente, aparecendo no início do duelo para deixar livremente neste momento, a pessoa misteriosa na carruagem mágica não tinha mostrado a sua aparência e permaneceu adequadamente misteriosa. Como resultado, poderia ser adivinhado de uma forma vaga que deve ser uma figura influente na Santa Igreja, mas ninguém sabia quem ele ou ela era. A partida da Santa Igreja não reduziu os gritos loucos da multidão. Em vez disso, os aplausos foram ficando mais ousados devido à falta de pressão e restrições. A multidão ao redor da plataforma estava começando a sair nos aplausos loucos. Fei estava prestes a sair também, mas de repente Rei de Chambord, Alexander. Bom mesmo. Entre os 250 reinos afiliados, você pode ser considerado o número 1. Embora você tenha agido um pouco impulsivamente e ofendido o Palácio Imperial dos Cavaleiros, você ficaria bem se você fosse cuidadoso depois. Um jovem alto e bonito, usando um capacete de águia, voou para a plataforma da área VIP, usando as asas mágicas de vento.
Ele acenou para Fei de uma maneira que estava cheia de arrogância, como se ele estivesse olhando para baixo. Ele olhou para Fei e disse: "Sua força me impressionou. Se você estiver disposto a servir a família Dean, o reino de Chambord poderá subir a novas alturas após esta competição." Fei olhou para ele como se estivesse olhando para um idiota. Ele então se virou e simplesmente ignorou esse jovem. "O que é a família Dean? Como se atreve a agir de tal maneira na minha frente?" Fei pensou. Você tendo se sentido desconsiderado por Fei, o jovem de capacete de águia olhou furiosamente para Fei como se estivesse sendo insultado. Junto com uma brisa perfumada, uma figura graciosa de fascínio irresistível apareceu na plataforma de repente. Era Beyoncé, a filha mais amada da família Beag. A bela jovem, que era tão fria e nobre como um iceberg, olhava para Fei de cima a baixo. Ela deu aos outros a impressão de que ela era realmente arrogante e inacessível, apesar de sua boa aparência. Ela veio e disse rudemente: "Embora você ainda esteja longe dos meus padrões, eu gostaria de dar uma chance a você. Rei de Chambord, você tem permissão para me perseguir a partir de agora. Contanto que você tenha um bom desempenho, eu posso considerar ir a um encontro com você." A Fei quase caiu na gargalhada. Esta menina realmente se sentia muito bem consigo mesma, certo? Ele pensou. Fei não sabia de quais forças nobres no Império essas duas pessoas em pé na frente dele eram, mas elas eram quase exatamente as mesmas que o Cavaleiro do Sol Dourado Sultan Idílias de Hot Spring. Aqueles que nasceram como uma colher de ouro na boca. Todos se sentiam muito bem consigo mesmos e pensavam que eles eram o centro do universo. Era estúpido. Dois idiotas. Fei balançou a cabeça quando os achou engraçados e irritantes. Enquanto ignorava as duas pessoas que acabaram de aparecer, ele acenou para a multidão abaixo do palco, e isso causou uma multidão de aplausos novamente.